E na aula de hoje nós vamos representar a estrutura da cobertura. E continuando com o vídeo que nós iniciamos na semana passada, hoje nós vamos continuar com a representação de um corte para um projeto básico de arquitetura. Bora pro vídeo! Tirei o excesso das linhas e agora eu vou representar a estrutura do meu telhado. Nesta imagem, nós conseguimos entender como funcionam os elementos do telhado. A união desses elementos na parte central compõe as tesouras, que são esses elementos triangulares. Cada cor representa um elemento diferente que nós temos indicado aqui nas laterais. Começando pelo pendural, que é o elemento sempre central, e as dimensões de 12 de largura e 6 de espessura. Essas dimensões podem variar de acordo com o fornecedor da madeira. Este formato de telhado também pode variar e muito. Aqui é apenas um exemplo para nós entendermos como funciona uma estrutura básica. Aqui nós temos a nossa laje de concreto e a nossa viga. Em amarelo nós temos a perna, também 12 de frente e 6 é a espessura. A terça são esses elementos cian que ligam uma tesoura na outra. Portanto, nessa posição de corte em que a linha do corte está perpendicular à cumeira, nós teremos as terças em corte. O próximo elemento é o caibro, que é esse elemento verde. Sobre o caibro vão as ripas. As ripas são os elementos que vão sustentar diretamente as telhas, de maneira que as telhas vão encaixadas sobre as ripas. A distância entre cada ripa é chamada de galga, de modo que a galga pode variar de acordo com o tamanho da telha. Nós temos ainda os pontaletes, também com 12 de frente e 6 de espessura, e ainda a diagonal, também com 12 de frente e 6 de espessura. Todos esses elementos estão repousados sobre a linha, que é o elemento que vai distribuir o peso sobre a laje, 12 de frente e 6 de espessura. É essencial a presença da linha justamente para que os pontaletes e pendurais não descarreguem diretamente em um único ponto sobre a laje todo o peso do telhado. Se não houver possibilidades de fazer a linha, o indicado é ao menos ter uma peça chamada de berço, que seria uma madeira passando ao menos 50 centímetros para os dois lados, tanto dos pontaletes como do pendural. Na lateral esquerda, nós já temos uma ideia de como ficaria a representação de um corte, onde a linha do corte passaria paralela com a cumeira, ou seja, lado a lado. Nós teríamos a linha, a perna e o caibro em corte, e o restante dos elementos em vista. Neste exemplo, nós não estamos representando nem as telhas e nem as ripas por conta da nossa escala ser a 1:50. Em uma escala mais apropriada, como a 1:20 ou 1:25, seria necessário representar as ripas e as telhas. Então eu vou alinhar o meu esquadro com a linha do caimento da cobertura, vou colocar o meu escalímetro alinhadinho com essa linha e vou marcar as dimensões das estruturas do telhado, começando pelo caibro. O caibro ele vai ter a espessura de 6 por 6. Depois nós vamos fazer a nossa linha, que vai ter 12 centímetros de altura por 6 de espessura. Na sequência nós iremos para a nossa perna, também com as mesmas dimensões, 12 de altura, 6 de espessura. Em seguida, nós vamos para o nosso pendural, com a mesma dimensão, 12 de largura, 6 de espessura. Na sequência, nós vamos para o nosso pontalete, que terá 12 por 6 também, 12 de largura, 6 de espessura. E finalmente nós vamos para a nossa diagonal, que terá
também 12 de largura, 6 de espessura. Então, começando pelo caibro, 6 por 6, eu vou pegar e descer dessa linha aqui, 6 centímetros, né? Então, na escala 1/50, é só marcar aqui praticamente como se fosse 5, né? E vou fazer isso dos dois lados. Na sequência, ainda com esse esquadro alinhadinho com caimento, eu vou pegar outro esquadro, vou colocar ele aqui do ladinho e vou segurar ele bem firme. Aí depois eu vou descer com outro esquadro que eu já tinha colocado até o pontinho que eu tinha marcado de 6 centímetros do caibro. Aí agora é só pegar e fazer a espessura do meu caibro. Como não consegui ir até o final, agora eu pego o outro esquadro, coloco ele aqui embaixo, deixo ele bem encostadinho, seguro ele firme e deslizo o esquadro até o final. E aí eu consigo finalizar minha linha. O nome dessa técnica é jogo de esquadros. Eu tenho que fazer isso dos dois lados. Feito aqui o meu caibro, eu já posso pegar o esquadro, puxar uma linha de chamada e escrever com letra de subtítulo caibro 6 por 6. Fazer a perna é o mesmo esquema do caibro. Neste caso, eu vou colocar o meu esquadro alinhadinho com esse traço debaixo do caibro. A partir desse traço de baixo, eu vou lançar 12 centímetros 2 vezes seguidas. Eu vou colocar o esquadro alinhadinho aqui com a água. Uma dica para fazer o jogo de esquadros é pegar esse esquadro maiorzinho aqui e imaginar que ele é metade da cobertura. Então aqui seria o ponto mais alto a comer e aqui o beiral. E aí sempre eu coloco ele assim, ó, alinhadinho com o caimento da cobertura, e essa parte que é o ângulo de 90 graus é onde eu consigo colocar outro esquadro para deslizar ele para baixo. Representação do pendural. Eu vou fazer uma linha bem embaixo aqui da comeira, uma linha na vertical, e aí eu vou posicionar o meu pendural, que vai ter que ter 12 centímetros de espessura. Então é lançar 6 para cada lado. Agora eu vou representar o meu pontalete. A distância entre o pontalete e o pendural é geralmente de 1 metro a 1,5 metros, depende do tipo de estrutura que eu estou fazendo. Então aqui, como eu tenho um espaço legal, eu vou lançar 1 metro e aí vou lançar os 12 centímetros da espessura do pontalete. Mesma coisa para o lado de cá. Fazer a representação da linha. A linha vai ficar logo acima da laje e o intuito da linha é distribuir todo o peso da cobertura sobre a laje. Então eu vou lançar da linha da laje para cima 12 centímetros, fazer um traço alinhado com as minhas paredes. Vocês vão perceber que a linha, ela passa um pouquinho mesmo da perna, tem que ficar esse espaçozinho aqui, ó. É isso mesmo. E agora, com a minha borracha, eu vou tirar os excessos. Eu vou tirar esses traços que estão dentro da linha. A perna vem somente até a linha, então esse tracinho que tinha antes aqui da perna encostando na laje, eu retiro para o lado de cá também. Então, se vocês desejarem representar o caibro e já imediatamente a linha, para ficar mais fácil de não ter que ficar apagando depois, pode ser também. Agora eu vou representar a minha diagonal. Para representar a diagonal, eu apenas vou ligar esse ponto de encontro do pendural com a linha nesse ponto de encontro da diagonal com o pontalete. E para cima eu vou lançar 12 centímetros, também com o jogo de esquadros. Então eu vou colocar um esquadro alinhadinho aqui com a linha da diagonal
Aí eu posso usar até o próprio escalímetro para deslizar ele para fora. E aí eu marco da diagonal para cima 12 centímetros. Coloco o escalímetro aqui do lado para trazer o esquadro alinhadinho com o ponto de 12. E aí eu vou representar a mesma coisa do outro lado. Agora eu vou nomear todos os elementos do meu telhado. Pendural, a dimensão 12 de largura, 6 de espessura. Perna, diagonal também 12 por 6. Pontalete, também 12 por 6. Agora eu vou representar mais um elemento que é a terça. A terça ela vai ter 12 de altura e 6 de espessura. Onde a terça fica? Todo esse conjunto que nós representamos é a nossa tesoura. A terça é um elemento que vai estar ligando uma tesoura na outra. Para isso, então, eu vou pegar esse esquadro aqui e vou colocar ele alinhadinho com esse traço aqui da perna, com o traço de cima da perna, e esse cantinho de 90 graus deve estar bem no encontro entre a perna e a linha. Aqui eu vou fazer um traço na vertical, posso fazer ele mais firme, que vai ser a minha terça em corte. Vou colocar o escalímetro aqui embaixo, para poder deslizar o meu esquadro, e aí a espessura vai ser 6, então aqui eu já consigo marcar os meus 6 centímetros. Tenho que reforçar um pouquinho o traço da minha terça. Então vai ser esse quadradinho aqui, ó. Ele está bem no encontro entre a perna e a linha. Essa é a nossa edificação e nós vamos entrar aqui no telhado para entender como funciona as terças. Então aqui nós temos a nossa tesoura, as telhas encaixadas nas ripas, que estão por sua vez fixadas sobre o caibro, que está apoiado sobre as terças, e as terças vão ligando uma tesoura à outra. Por conta disso é que elas aparecem em corte com um traço mais destacado no desenho que nós estamos fazendo. Então aqui mais para trás dá para ver melhor. Então aqui nós temos 1, 2, 3 terças e elas vão interligando uma tesoura à outra. Aí agora eu vou fazer o acabamento do pendural aqui em cima. Então eu vou trazer esse traço do pendural. Aqui em cima no pendural eu vou precisar ter uma terça bem em cima do pendural. Então eu vou fazer ela com 6 de espessura, 12 de altura, bem encostadinha aqui nos caibros. O pendural vai até a metade da terça. Aqui em cima nos caibros, para fazer o acabamento deles, eu posso colocar um esquadro alinhadinho com o traço de baixo do caibro, bem lá em cima desta terça, e fazer um tracinho aqui para ter o acabamento. E do outro lado eu faço a mesma coisa. Agora eu vou fazer as outras terças, então eu vou colocar mais uma terça alinhadinha aqui e a outra terça nesse espaço do meio. A espessura é 6 centímetros e a altura já está marcada, porque é esse espaço que tem entre o caibro e a perna. Vou puxar a linha de chamada, sempre fazendo um pontinho aqui para evidenciar qual elemento que eu estou nomeando, e vou colocar lá, terça 12 por 6. O último elemento que falta nomear é o pendural, então faço um pontinho, puxo uma linha para o lado para não confundir e puxo a linha de chamada até em cima. Lembrando que quando eu faço uma estrutura como essa
lá no software de representação, como por exemplo o AutoCAD, ArchiCAD ou Revit, é muito mais simples de eu identificar os elementos, né? Então eu vou ter cores diferentes para as linhas de chamada. Representação de cotas. Para os cortes, eu vou fazer também 3 linhas de cota. Posso seguir as mesmas distâncias que eu fiz lá na planta baixa, então vou puxar a alinhadinha aqui. E as cotas do corte têm o intuito de mostrar as alturas. As dimensões das linhas de cota são entre a linha do solo e até a cumeira da minha edificação. Nas linhas de cota, eu posso identificar aqui embaixo como primeira, segunda e terceira. Eu vou começar sempre pela terceira, pois nela eu vou estar colocando somente a dimensão com a altura total da minha edificação. Então, alinhada aqui com a linha do solo e com a minha cumeira, vou fazer os tiques. E aqui eu vou fazer então a soma da altura total da minha edificação. Eu tenho o nível com 20, aí eu tenho o pé direito do meu banheiro, que é 3 metros, e aí eu tenho a altura da a espessura da minha laje, que é 12, e aí eu tenho a altura da minha cumeira, que é 1,21. A altura da minha edificação vai ser de 4,53 metros, então eu coloco centralizado entre as linhas de chamada 4,53. Na segunda linha de cota, o que eu vou precisar cotar é o nível, a espessura da laje e só. Porque na segunda linha de cota, o intuito é sempre identificar o pé direito, então para isso eu tenho que ter o nível e a espessura da laje. O nível é 20 e a espessura da laje é 12 e o pé direito então é 3 metros. E aqui a altura da cumeira 1,21. Já na primeira linha de cota, eu tenho que identificar o peitoril da minha janela e a altura da minha viga. Então o peitoril vai ser 1,50 m, a altura da janela é 60 m, viga é 30, espessura da laje é 12, cumeira 1,21. E aqui a distância entre a janela e a viga vai ser 60 centímetros. E aqui eu coloco o nível novamente. Eu não vou cotar a espessura do piso porque é algo que pode variar conforme a regularização do solo na minha obra. Então aqui eu vou colocar somente o nível. Vou colocar os tiques ou pontinhos, o que vocês preferirem. E agora eu vou ajustar os comprimentos das linhas de chamada para elas ficarem todas padronizadas. O ideal é que a distância das linhas de chamada para o desenho seja de 0,5 centímetro. A cota do lado esquerdo eu vou seguir a mesma metodologia. Na segunda linha de cota eu vou indicar então a espessura da minha laje, o meu pé direito e o nível. Então aqui a espessura da laje é 12, o pé direito da varanda é 3,10 metros e o nível da varanda é 10 centímetros. E a altura da minha cumeira 1,21 m. Na primeira linha de cota eu vou cotar a viga. E a porta eu vou deixar para colocar uma cota interna aqui, porque eu sempre tenho que me ater a cotar o que está na extremidade da edificação. As cotas internas, eu vou representá-las onde fica mais clara a dimensão do meu projeto. Então aqui para a dimensão da cota dessa porta aqui, eu poderia colocar em cima da porta, como eu fiz, ou aqui do lado, não tem problema. Vou marcar então a distância da porta em relação ao piso da varanda, a altura da porta e da porta até a laje. E mesma coisa aqui na porta do banheiro, a altura da porta até a viga e a dimensão da viga. Eu tenho aqui ainda o meu box.
Vou lançar 90 do box, 5 centímetros da espessura do box e a altura do box vai ser a mesma altura da porta. Há uma diferença de apenas 2 centímetros entre o nível do box e o nível do banheiro. Para representar essa diferença tão pequena, medir no escalímetro é um pouco difícil. Então, na hora que nós formos passar o traço forte, essa linha aqui, nós vamos deixá-la um pouquinho para baixo. Então, eu vou passar a borracha aqui e quando for passar o traço forte, eu deixo ela um pouquinho para baixo. Essa linha eu mantenho no mesmo lugar, porque é a linha da viga, mas do box, daí eu vou jogar ela um pouquinho para baixo para representar os 2 centímetros. É bem pouco, não chega até é mais ou menos a espessura da esquadria da janela. Agora nós vamos para a inserção de informações no desenho. Todos os objetos que nós tínhamos que desenhar nós já representamos e agora nós temos que nomear todos eles. Começando pela minha viga baldrame. Vou fazer um pontinho, vou puxar uma linha de chamada e vou nomear. Depois é o piso. Faço um pontinho, puxo uma linha de chamada e vou nomear. Aqui eu vou colocar piso em concreto. Agora, na minha parede, faço um pontinho, puxo a linha de chamada e vou colocar aqui como parede alvenaria. A laje, faço um pontinho, puxo a linha de chamada e nomeio como laje, lajota, cerâmica. Na janela, pontinho, puxo a linha de chamada e nomeio como J1. A porta, mesma situação. As vigas, o beiral, a cumeira. Na representação do telhado, nós teríamos aqui ainda acima as ripas e as próprias telhas. Como nós estamos fazendo na escala 1:50, fica um pouco difícil de representá-las, por isso que nós vamos manter a representação apenas nesse ponto. Aqui nós vamos puxar uma linha de chamada e especificar o tipo de telha, a mesma informação que tem lá na planta de cobertura. Então é cobertura, telha cerâmica, inclinação 35%. E para o vídeo não ficar muito longo, por hoje nós encerramos por aqui. Na próxima semana nós vamos finalizar o nosso corte. Então não deixe de se inscrever no canal para poder continuar acompanhando as nossas novidades. Até mais!